Bem, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre o trilema da blockchain, que é um problema que várias outras criptomoedas tentam resolver, diferente do que o Bitcoin propôs inicialmente, tá? Então vamos lá, o que é o trilema? Ele tem a parte da segurança, tem a parte da descentralização, tem a parte da escalabilidade, tá? Então vamos lá, primeiro a segurança. Eu acho que esse aqui é um dos mais importantes, tá? Quanto mais seguro, mais gente vai confiar na blockchain, mais gente vai utilizar e mais essa criptomoeda vai se valorizar, tá? Então o Bitcoin tem uma questão de segurança muito forte. Eu falei no último vídeo, eu vou deixar aqui o card no canal, tá? Ele tem vários mecanismos de barrar ataques, tá? E teoricamente a rede é muito segura, tanto é que em todos esses anos aqui a rede Bitcoin não teve nenhum ataque, tá? Outro ponto importante que o Satoshi Nakamoto quis enfatizar foi a parte da descentralização, tá? Ele queria que o máximo de pessoas possíveis estivessem minerando. Então ele fez um jeito lá da mineração funcionar de um jeito fácil, de um jeito barato, de um jeito que dá para fazer na sua casa. Então muitas pessoas conseguem fazer isso, e isso impede ataques de governos. Então o governo não consegue ir lá numa empresa do Bitcoin e falar fecha as portas, metralha todo mundo, sei lá o que ele for fazer. Ele não consegue fazer isso porque se você vai em uma empresa, daí tem milhares de outras rodando a blockchain, vai continuar funcionando do mesmo jeito, tá? Isso não quer dizer que o governo vai tentar. Ele pode até tentar em uma empresa ou outra, vai causar queda no hash rate, um pouco de problema e lentidão em alguns momentos, mas ao longo do tempo a rede vai voltar a funcionar normalmente, sem problema nenhum, tá? E mesmo essa lentidão vai ser tipo, ao invés de a cada 10 minutos sair um bloco, vai ser a cada 12, 13, porque tem muitos e muitos mineradores espalhados pelo mundo, tá? E finalmente tem a parte da escalabilidade, tá? Esse é o ponto que o Bitcoin ele falha. Então, nesses 3 pontos aqui, o que se diz é que você sempre tem que escolher 2. Você não consegue fazer os 3 ao mesmo tempo. Então, sempre um deles vai ficar meio manco, né? Então, a parte do Bitcoin que fica manco é a parte da escalabilidade. O problema é que, como o bloco é de 3 MB lá, que o Satoshi colocou, e ele vai ser minerado só a cada 10 minutos, e tudo isso é para o blockchain não ficar muito gigante, tá? E melhorar a parte da descentralização. Então tem esse ponto. O mais descentralizado vai acabar causando problema aqui na escalabilidade, tá? Então ele é uma rede que é sim um pouco devagar. Ela, comparada a alguns meios tradicionais como o Swift, que é quando você tenta mandar de um país para o outro, ela até que é rápida. Ela funciona 24 horas, então você vai mandar um TED no final de semana ou à noite, você não consegue, você tem que esperar outro dia. Então tem umas vantagens aí, mas tem gente que acha que deveria ser instantâneo, tipo o Pix, por exemplo. Então tem gente que acha que a rede do Bitcoin é devagar, tá? Então teve uma parte lá atrás que teve a guerra civil da blockchain, né, das criptos, onde criaram outros tipos de Bitcoin, foram forks na verdade. Eles tentaram mudar o código do Bitcoin, a maioria da rede não aceitou, mas isso criou um fork. Então um dia você tinha lá, sei lá, vamos supor 3 Bitcoins, e no dia seguinte você tinha 3 Bitcoin e 3 Bitcoin Cash, que é BCH o código, se alguém tiver interesse. E o que o Bitcoin Cash fez? Ele aumentou o tamanho dos blocos, então ao invés de 3 MB, sei lá, 30 MB, então ia caber muito mais transações dentro de um bloco, tá? Também teve o Bitcoin Satoshi Vision lá, que daí teve outra solução. Então você pode aumentar a frequência dos blocos, ao invés de 10 minutos você pode colocar 1 minuto, 10 segundos, sei lá quantos for. Tem a Nano, ela é muito rápida, então você consegue fazer transações quase instantâneas, tá? Então fizeram outros tipos de cripto para tentar combater esse problema da escalabilidade, tá? E também diminuir a parte das taxas, mais gente conseguiu usar mais rápido, tá? Essa era a ideia dessas criptos que foram criadas a partir daí. O problema disso é que, vamos supor, lá no caso do Bitcoin Cash, que aumentou o tamanho do bloco, isso ia fazer ao longo do tempo a blockchain do Bitcoin Cash ser muito maior, então você não ia conseguir fazer em casa. Esse é o seu problema na descentralização
do Bitcoin Cash, tá? Então os mineradores de Bitcoin Cash têm que ter uma máquina muito mais robusta, então são muito menos pessoas que conseguem, tá? Então teve essa divisão, o Bitcoin acabou ganhando, tá? Então a ideia original ali de blocos reduzidos e tempo de 10 minutos, ele acabou meio que ganhando e ele continua sendo a moeda principal. As outras moedas foram se desvalorizando e hoje valem uma fração do preço do Bitcoin original, tá? Mas isso não quer dizer que essas outras moedas não tenham sua utilidade. Você pode, por exemplo, eu quero mandar de uma exchange para outra. Então, ao invés de você mandar Bitcoin direto, que a taxa seria mais alta, você pode converter seus Bitcoins para Bitcoin Cash, por exemplo, e mandar para outra exchange com uma taxa bem reduzida, e daí lá na outra exchange você compra de novo Bitcoin, e daí você tem Bitcoin em uma exchange diferente, que sei lá, pode sacar na Lightning ou algum outro tipo de solução que você prefira, tá? E falando em Lightning, a Lightning é uma solução de segunda camada do Bitcoin, então ela torna mais rápido o Bitcoin, então é realmente instantâneo na Lightning. Apesar de não ser tão seguro quanto o Bitcoin, pode ter ataques, e na Lightning é mais fácil ter ataques na Lightning, porque normalmente na Lightning a gente usa um terceiro, então seria como uma carteira quente, então pode ter algum tipo de problema aí, mas normalmente na Lightning a gente coloca um valor reduzido, normalmente seria um valor ali que você utilizaria na carteira, tá? Então quanto que você sai na rua para andar com esse dinheiro, então seria, sei lá, R$100, R$200, alguma coisa assim. Você não ia colocar todo o seu patrimônio na Lightning, e o seu principal estaria seguro lá na rede principal do Bitcoin, tá? Que a gente chama de on-chain. Então foi esse o jeito que o Bitcoin teve para contornar esse problema com a escalabilidade. Tem outras criptomoedas que tentam de outras maneiras. Todo mundo está livre para criar a sua solução, e isso é até bom para a rede das criptomoedas, porque o importante não é que a minha criptomoeda seja a melhor de todas, o importante é que sejam desenvolvidas várias alternativas e a melhor ela se sobressaia lá no final. E todo mundo pode ganhar muito com isso, então é muito melhor para a rede em si, para a sociedade que tem uma moeda melhor até que o Bitcoin, e também nada impede que alguém fez uma solução muito boa ali, que é diferente do Bitcoin, e depois o Bitcoin vai lá e acaba assumindo isso depois que as pessoas entenderem que essa é uma solução realmente vantajosa, tá? Então é isso, eu gostaria de explicar o que é esse trilema, por que ele começou a surgir outras criptomoedas a partir dele. Então se você curtiu, deixa aquele like, tá? E se você quiser aprender mais, segue, ativa o sininho e até a próxima. Valeu!